Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Muito obrigado por me acompanhar mais uma vez, muito obrigado por já estar aí do outro lado. A gente fica feliz, agradecido a Deus por ter você aí, você que todos os dias acessa esse canal. Meu muito obrigado, eu louvo a Deus pela sua vida. Você que tem acessado aqui todos os dias, né? Visto que de 6 horas da manhã a gente já está aqui levando esses estudos. Eu quero hoje somente expressar minha gratidão a você, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos estudando a Bíblia versículo por versículo, estamos em Atos dos Apóstolos já há quase 250 dias, né? Estudando aqui todos os dias a Palavra de Deus. Eu quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos ler novamente o versículo 16 de Atos, capítulo 17. Paulo chegando em Atenas. Atenas, capital intelectual, uma cidade de belezas arquitetônicas, mas também a cidade, poderia dizer, uma das mais cegas espiritualmente do mundo da época. Eu quero ler, vamos ler o verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Paulo encara Atenas como um pregador que se revolta com a idolatria. O que Paulo primeiro viu em Atenas não foi a beleza da sua cidade, não foi o brilhantismo, mas a primeira coisa que Paulo viu ali foi a sua idolatria. Marshall diz que nessa cidade, aspergida e bafejada pela mais refinada intelectualidade, adornada pelos pensadores ilustres do mundo, Paulo encontra a mais aguda crônica de ignorância espiritual. Uma cidade dominada pela idolatria. É aqui nessa terra dos corifeus da filosofia que Paulo se defronta com a mais tosca e repugnante idolatria, o que fez com que Paulo se revoltasse. O termo grego usado aqui, kateidolos, só aparece aqui no Novo Testamento. E ele tem um significado bem interessante. A tradução dessa palavra não é apenas que a cidade estava cheia de ídolos, mas que a cidade estava sob os ídolos. A cidade estava sufocada pelos ídolos. O que Paulo viu foi uma verdadeira floresta de imagens. E na teologia paulina, os ídolos nada são, mas por trás daqueles ídolos estão os demônios. A idolatria, ela produz uma cegueira espiritual. A idolatria gera uma desordem moral. E é isso que Paulo enxerga naquela cidade. É isso com que fez com que o espírito de Paulo se revoltasse ao olhar para tudo aquilo. Plínio, um comentarista, afirmou que ao tempo de Nero, Atenas estava ornamentada por mais de 30.000 estátuas públicas. Petrônio diz também, num comentário, que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Cada templo, cada portão, cada pórtico, cada edifício tinha as suas divindades protetoras. Xenofonte, citado por Champlin, descreveu a cidade da seguinte forma. Eu trouxe essas informações para você entender que cidade nós estamos falando. Champlin diz assim: o lugar inteiro é um altar e a cidade inteira é um sacrifício e oferta aos deuses. Champlin ainda diz assim: Diógenes saiu às ruas de Atenas em pleno meio-dia, sol a pino, de lanternas acesas nas mãos, procurando atentamente alguma coisa. Alguém surpreso lhe interpelou: Diógenes, o que procuras? Ele respondeu: eu procuro um homem. A cidade era tão cheia de deuses que esses comentaristas da época e relatos históricos de comentaristas dizem que existiam mais deuses naquela cidade do que pessoas. História de Diógenes aqui
procurando na rua um homem com lanterna no meio a tantas imagens de deuses. Havia mais deuses em Atenas do que em todo o resto do país. Eram inúmeros templos, santuários, estátuas, altares. Nesse Partenon, que eu disse anteriormente, encontrava-se a imensa estátua de Atena, feita de ouro e mármore. Existia em toda parte imagens de Apolo, padroeiro da cidade, de Júpiter, de Vênus, de Mercúrio, de Baco, Netuno, Diana, Esculápio, enfim, vários deuses espalhados naquela cidade, levando o homem à prática da idolatria de forma mais exagerada possível. Era isso que Paulo estava vendo. As imagens eram lindas, feitas de ouro, prata, marfim, mármore, construída pelos melhores escultores gregos. Era coisa bonita, mas era idolatria e pecado puro. Paulo não olha aquilo como uma beleza de escultura. Paulo não olha aquilo apenas como uma cultura. Mas Paulo se revolta ao ver que aquilo é idolatria. Ele não se impressionava com as belezas que não honrassem a Deus. Ele, pelo contrário, ele sentiu-se oprimido pelo emprego da idolatria, da criatividade artística dada por Deus. Deus deu aquela sabedoria para os homens. A capacidade artística, o dom, Deus que deu, e o homem usando isso para fazer deuses e praticar idolatria e deixar o verdadeiro Deus de lado. Paulo vê uma cidade submersa aos ídolos. John Stott, ele diz que toda idolatria ela é indesculpável. Seja a idolatria moderna, seja primitiva, seja sofisticada, sejam imagens mentais, feitas de metal, objetos de cultos palpáveis, ou conceitos abstratos desprezíveis, todo tipo de idolatria, ela é indesculpável. Tudo que toma o lugar central de Deus no seu culto, na sua adoração, é uma idolatria e é repugnante, é detestável diante de Deus. A idolatria é uma tentativa de confinar Deus, limitando ao espaço que nós colocamos. Quando Deus é o Criador do universo, muitas vezes o homem quer moldá-lo, quer substituí-lo. Nós vemos Paulo incomodado com essa idolatria, quando o homem tira Deus do centro da sua vida, quando o homem tira Deus do lugar mais alto, mais importante, de veneração, de culto, de adoração. Paulo fica incomodado, a idolatria, que é uma tentativa de minimizar o abismo entre o Criador e a criatura, colocando-o sob seu controle. Quando o homem está tão distante de Deus que precisa construir uma imagem para ver e se prostrar ali diante dela. O homem está tão distante de Deus que precisa de algo para estar vendo e dizendo: eu uso isso apenas para vê-lo, porque eu amo, porque eu quero me prostrar diante dele. Ele está tão distante que não consegue sentir Deus dentro, ele precisa ver uma imagem. E é uma forma de idolatria. É o que Paulo diz, não é? É o que Paulo se incomoda. O homem inverte as posições entre Deus e nós, querendo colocar Deus ao seu toque, sendo moldado e feito por Ele. Sabe, inverter as posições entre Deus e nós, de modo que, em vez de reconhecermos humildemente que Deus nos criou e nos governa, o homem tem a ousadia de imaginar que podemos criar e governar um Deus. Não existe, resumindo tudo isso, não existe lógica na idolatria. Ela é uma expressão perversa e confusa da rebelião do homem contra Deus. E sabe, eu termino esse estudo de hoje pensando como é perigoso, como é arriscado hoje
ainda centenas, milhares de pessoas se prostrando diante de imagens de deuses feitos por mãos de homens. Hoje é tão comum encontrarmos isso. E sabe, eu ainda vou um pouco mais além. Talvez tem pessoas que dizem, não, mas eu não me prostro diante de um Deus criado, de uma imagem qualquer de deuses. Mas existem muitas coisas hoje que ocupam o lugar de Deus na vida do homem. Coisas que se tornam mais importantes do que tudo na vida de uma pessoa. Talvez não uma imagem de escultura, mas talvez coisas abstratas, como eu disse há pouco. Talvez os seus pensamentos, seus conceitos, talvez os seus bens, talvez sua moto, seu carro, seu celular, seu dinheiro, enfim, tantas coisas que vão ocupando o lugar de Deus no coração do homem e que se torna uma idolatria. Coisas que você considera tão importante, que você precisa ter, tocar, saber, mas não se curva diante do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Isso é idolatria, isso é pecado, Deus repugna isso nos afasta de Deus. Que Deus possa abrir os olhos, o coração, daqueles que infelizmente ainda vivem presos nessas coisas. Oremos por esses e sempre que temos a oportunidade, nós precisamos falar em amor. Nós não estamos falando aqui em agredir, em coisas que vão separar. Mas eu preciso ter sabedoria para falar com essas pessoas, mostrando que existe um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o único digno de todo louvor, toda adoração, o único digno de nós venerarmos. Nós não precisamos vê-lo, porque adoramos por fé. Que eu não preciso ter nenhuma imagem que represente esse Deus, porque eu estou fazendo isso por fé. E a Bíblia diz que a nossa adoração é por fé. Que o Senhor Deus nos ajude a falar com amor, mas falarmos a verdade, quer seja a tempo ou fora de tempo. Que Deus nos abençoe. Obrigado por me acompanhar. A gente vai seguir falando sobre isso no próximo estudo, se o Senhor assim nos permitir.